nós vamos trabalhar a crase. Tudo que você precisar saber para se dar muito bem na sua prova, acertando todas as questões, você vai aprender nesse vídeo. Então vem comigo! Oi gente, seja muito bem-vindo ao seu canal de estudos, Meu Português 1000. Eu sou a professora Nubia Soares e hoje nós vamos falar sobre crase. Então vamos ao que interessa, porque esse conteúdo é muito detalhado. E só lembrando que nesse vídeo nós temos 3 questões de concurso aí pra você já praticar o seu conhecimento. Então vamos que vamos lá! Quando a gente estuda crase, todos os detalhes de crase, né, todo mundo sabe que são muitos e muitos detalhes, nós temos as regras gerais e nós temos também as exceções. Você tá vendo aí na tela. E dentro das regras gerais, nós temos o uso obrigatório e também o uso proibido, onde você jamais pode usar crase. Além desses dois, nós também temos uso facultativo, que é quando você pode escolher se usa ou não a crase. Do outro lado, nós temos algumas exceções que fogem a essas regras aí, do uso obrigatório, do uso facultativo e do uso proibido. Vamos lá começar então com o uso obrigatório? A primeira regrinha de uso obrigatório para crase, eu preciso usar crase quando eu tenho um verbo regido de preposição, ou seja, um verbo que é acompanhado de preposição e após esse verbo eu tenho uma palavra feminina. Como assim, professora, um verbo regido de preposição? Assim como o verbo precisar é um verbo que precisa de uma preposição, aí o de sempre acompanha, né? Porque quem precisa de alguma coisa, preciso de ajuda, preciso de comida, tá vendo? O de sempre acompanha o verbo precisar. Então, assim como a preposição de acompanha o verbo precisar, o verbo necessitar, a preposição a também acompanha alguns outros verbos. Então, toda vez que eu tiver um verbo que é acompanhado de preposição a, mas a palavra da frente feminina, eu preciso usar o acento indicativo de crase. Porque nesse caso aí, eu tenho uma preposição requisitada pelo verbo, mais um artigo que acompanha a palavra feminina. E a união desses dois as, uma preposição mais um artigo, forma aí a mistura de dois as, a junção de dois as, e a gente coloca o acento indicativo de crase para mostrar que ali eu tenho a união de dois as. Então esse é o primeiro caso. E aí eu coloquei como exemplo para vocês, vou à praia. Tá vendo? O verbo ir, ele é acompanhado da preposição a, que quem vai a algum lugar. Quem foi a algum lugar. E a palavra praia é uma palavra feminina. Então, como vocês estão vendo, eu tenho a preposição que acompanha o verbo ir, mas eu também tenho um artigo que acompanha a palavra feminina praia. Então, a união desses dois as exige que eu use aí o acento indicativo de crase para mostrar que eu tenho esses dois as. O outro exemplo, obedeci a tia Rita. O verbo obedecer também é regido de preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, ou a alguma coisa, a alguma norma. E como tia Rita é uma palavra feminina, né, uma expressão aí feminina, tia é uma palavra feminina, a gente tem também esses dois as, então eu tenho aí o uso da crase. E para facilitar para vocês, eu vou colocar aí na tela os principais verbos que são regidos de preposição a, para você já anotar no seu caderninho aí e facilitar o seu estudo. Então a gente tem aí, ó, coloquei 20 verbos para facilitar a sua vida, que são verbos transitivos indiretos que precisam aí da preposição a. Assistir, quem assiste, assiste a, quem agradece, agradece a, quem obedece, obedece a, e assim por diante, tá bom? E você pode dar uma analisada nesses verbos aí, começar a analisar essa regência e verificar que todos eles são acompanhados de preposição a. Pra quê? Pra você analisar que se posteriormente a ele tiver uma palavra feminina, muito provavelmente você vai ter que usar crase e esse é um uso obrigatório. Na nossa segunda regrinha, a gente tem aí um uso obrigatório também, que é diante de horas ou parte do dia. Toda vez que eu estiver me referindo a hora, eu preciso usar crase, é obrigatório. E parte do dia também. Olha os exemplos. Chegarei às 18 horas. Então esse as aí é obrigatório usar crase porque está diante de horas. Conversamos à noite. Também é obrigatório usar crase porque está diante de parte do dia. À noite, à tarde, tá vendo? São parte, períodos do dia. Então é obrigatório o uso da crase. Terceira regrinha. Diante de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Gente, nesse caso a gente tem 1 milhão de expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas pra gente decorar. E infelizmente a gente precisa realmente compreender essa locução aí
para sempre se lembrar que vai precisar de crase. E eu coloquei também para vocês aí no próximo slide as principais expressões adverbiais que são sempre usadas com a, sempre com essa preposição aí à frente. É uma palavra feminina acompanhada, né, anteriormente, com a, que é uma locução. E você vai ter que obrigatoriamente usar crase nesses casos. Olha o exemplo. Estou à mercê deste bandido. A mercê é uma expressão adverbial. Então você precisa usar crase, como foi usado aí no exemplo. E agora, no próximo slide, você vai ver também uma lista com 22 expressões adverbiais para você anotar no seu caderninho e já ir assimilando. Quando você entende, compreende a ideia do que é uma expressão que usa o a aí na frente, você consegue identificar, mesmo que você não tenha estudado essa expressão específica, você sabe que essa expressão sempre usa essas duas palavrinhas juntas, então ela é uma expressão que eu vou precisar usar crase. Olha alguns exemplos aí. A parte, a beça, a espera, a queima-roupa, tá vendo? As cegas. Toda vez eu vou precisar usar crase nessas expressões. Analise e estude todas essas expressões aí pra você não errar o uso, que é obrigatório, tá bom? Nosso quarto item aí de uso obrigatório é diante de expressões claras ou subentendidas que indicam moda, maneira, escola, empresa, rua e avenida. O que é uma expressão clara? É quando está escrito ali a palavra. Ela veste a moda Gisele Bündchen, tá vendo? A maneira, a moda. Então tem a palavra feminina ali, eu vou usar. Mas também é diante de palavras subentendidas. O que é uma palavra subentendida? Uma palavra que não está explícita. Não está escrito ali claramente, mas eu entendo que é nesse sentido. Olha aí, quando no segundo exemplo, estou vestida a Luiz Eduardo. Será que eu estou vestido um Luiz Eduardo? Não, provavelmente é a moda desse Luiz Eduardo. Possivelmente ele é um estilista, né? Então eu tô usando ali a moda, o estilo dele. Por isso que eu uso crase nesse caso. Aí você vai me dizer, professora, mas Luiz Eduardo é uma palavra masculina. Sim, mas nesse caso eu não tá concordando com o Luiz Eduardo, mas com a palavra moda, com a palavra maneira que está subentendida aí, ok? A gente tem aí, gente, alguns outros exemplos para vocês verificarem ainda da regra anterior. Ele chegou a MF Maria Rodrigues. Tá vendo? MF é uma escola. Então, mesmo que não esteja escrito explicitamente aí MF, se você sabe que Maria Martins, Maria Rodrigues é uma escola, então você vai ter que colocar crase, porque diante de expressões subentendidas que indicam escola, empresas, você tem que usar crase. Bife à parmegiana. Olha só, é uma moda, uma maneira de se fazer um bife, se eu não me engano, italiano. Então, você também usa crase. Vou às superfestas. Superfestas provavelmente é uma empresa, né? Então, se tem a palavra empresa subentendida, você também vai precisar usar crase. É por isso que nesse exemplo tem crase. Partiu para a próxima regrinha agora é de uso proibido. Nós fechamos aí então o uso obrigatório, né, com 4 regras principais, e agora a gente vai para o uso proibido. A primeira regrinha de uso proibido é diante de palavras masculinas. Nós nunca vamos usar crase diante de palavras masculinas, a não ser no exemplo anterior, você pode voltar um pouquinho o vídeo, no caso de Luiz Eduardo aí, quando significa moda, a maneira de alguém, né? Mas normalmente a gente não usa crase diante de palavra masculina. Olha o exemplo aí. Atravessou o lago a remo. Remo aí é uma palavra masculina, então você não vai usar. Por mais que seria uma expressão também adverbial, a remo, né? Você não usa porque remo é uma palavra masculina. No segundo exemplo, estou a delirar de dor. É a segunda regrinha. Diante de verbos, você também não pode usar crase. É proibido. Estou a delirar de dor, tá vendo? Delirar aí é um verbo, então eu não posso colocar crase aí porque está diante de verbo. Grave isso. Terceira regrinha, diante de palavras femininas no plural, empregadas sem artigo. Como assim? A gente já vai ver o exemplo. Ele nunca foi chegado a crianças. Mas crianças não é uma palavra feminina, professora, e a gente não pode ser chegado a alguém? Sim, mas perceba que eu tenho a preposição, mas eu não tenho o artigo que acompanha crianças. Porque o artigo que acompanharia crianças seria as. Tá vendo que a palavra está no plural? Então eu só tenho a preposição, eu não tenho o artigo. É por isso que quando eu tiver a palavrinha a, mas e a da frente estiver no plural, a palavra feminina estiver no plural e o meu azinho não estiver no plural, eu não vou usar crase por causa dessa regrinha. Porque diante de palavras femininas no plural empregadas sem artigo, eu não uso crase. Eu sei que aí não tem artigo porque a palavra está no plural e o meu a está no singular. Lembra que o artigo, ele sempre tem que concordar com o substantivo?
Se não tá concordando é porque eu não tenho artigo nessa expressão aí. E a quarta regrinha, antes de artigo e pronome indefinido. Eu jamais vou usar aí antes de palavras indefinidas, qualquer, alguma, outra, uma. Olha o exemplo. Fui a uma entrevista da empresa. Uma entrevista pode ser qualquer uma, né? Não sei, não tá especificando. É um artigo indefinido, então eu jamais vou usar a crase diante de artigo indefinido. Nossa quinta regrinha, diante de palavras repetidas, expressões repetidas aí, ó, preciso vê-lo frente a frente, cara a cara, face a face, tá vendo? Essas palavras repetidas, eu jamais vou usar crase diante delas, é proibido, tá bom? Lembre-se disso. A sexta regra, antes de expressão adverbial de instrumento, aquele que indica ali o instrumento que eu usei para determinada ação. Foi morto a paulada. A paulada aí é o instrumento, né, que eu usei aí para executar a ação de matar. Então eu não uso. Foi morto a facada, também não vou usar, né? Fechou um cabaré a faca. Eu não uso porque ali eu tenho um instrumento usado para aquela ação. Também é proibido o uso. Próxima regra de uso proibido é diante dos pronomes quem, cuja, esta e essa. E tem regrinhas, gente, que a gente realmente precisa decorar, porque não tem como mesmo. A gente precisa memorizar para fazer boas provas aí. Olha o exemplo aí. Então, a esta hora, ela já deve estar longe. A esta, tá vendo? Se fosse a essa também, se fosse cujo, eu não poderia usar, porque é proibido o uso da crase diante dessas palavrinhas. Próxima regrinha número 8, antes de pronomes pessoais e de tratamento. Aí a gente não pode usar, olha o exemplo, informa Vossa Excelência, eu tenho um pronome de tratamento aí, então eu jamais vou usar e nem diante de pronome pessoal. Mas aí a gente tem já uma exceção que eu resolvi adiantar para vocês. Com exceção dos pronomes de tratamento senhora, dona e senhorita, diante dessas três palavrinhas eu preciso usar crase, tá? Mas diante dos demais, não. Agora a gente entra aí para o uso facultativo, que é quando você pode escolher. O legal é que são 3 regrinhas apenas, então você pode aí memorizar facilmente. E detalhe, cai muitas questões cobrando o uso facultativo, você precisa saber desses detalhes. Então, o primeiro caso de uso facultativo é diante de nomes personativos femininos. Diante de nomes femininos, diante de nomes de mulheres, você pode usar, mas você também pode não usar. O uso é facultativo, tá bom? O segundo modo aí do uso facultativo de crase é diante de pronomes possessivos femininos. Referi-me à minha aluna. Então, diante de minha, de sua, de tua, tá vendo? Diante desses pronomes, você pode usar e você pode não usar. E o terceiro caso é depois da palavra até alguma coisa. Eu posso usar, mas eu também posso não usar. Não queria ir até a praia, tá vendo? Embora praia seja uma palavra feminina, como lá está depois de até, eu posso escolher se eu uso ou se eu não uso a crase nesse caso. Percebeu aí que eu deixei sem a crase em todos eles? Porque é facultativo. Você pode escolher usar, mas você pode escolher não usar. E essas regrinhas é legal você memorizar, porque sempre caem questões de concurso aí para você verificar, tá bom? Agora nós vamos ver as exceções. Exceções são aquelas regrinhas que fogem às regras gerais que a gente acabou de verificar, do uso proibido, do uso obrigatório e do uso facultativo. Vamos lá então ver quais são essas regrinhas? Com a palavra casa, apenas se significar estabelecimento comercial ou estiver especificada. Significando residência, não há crase. Então você só vai usar crase diante da palavra casa se for significando aí algum estabelecimento. Casa de ração, casa de aves, tá vendo? Então são estabelecimentos. Aí sim você vai usar a crase. Se for no caso de lar, você não vai usar. Segundo, com a palavra terra, apenas se estiver especificado. Então vai ter que ter aí um adjunto adnominal, especificando que terra é essa. Caso contrário, você não vai usar. Não há crase diante de terra no sentido oposto a mar. Então você vai usar aí se for, por exemplo, terra da minha mãe, aí tá funcionando como adjunto adnominal, então tá especificando que terra é essa, aí você pode usar. Mas se for terra simplesmente no sentido de oposto a mar, não se usa. Com os pronomes relativos a qual e as quais, se o antecedente for feminino. Então toda vez que eu usar a qual e o antecedente for feminino, eu preciso aí usar a crase. Por exemplo, referi-me a Joana, a qual estava em tal lugar lá, por exemplo. Tá vendo que
essa qual é Joana, a palavra é feminina, então eu vou usar crase. Quarto, com o pronome relativo que, se antecedido dos pronomes relativos a ou as. Então toda vez que o pronome que estiver antecedido de a, que, as, que, aí sim eu vou usar a crase. E agora a gente parte para um momento muito, muito especial, que é o momento onde a gente vai analisar questões. Eu coloquei 3 questões para vocês aí verificarem e começarem já a praticar aí o que você acabou de estudar. Vamos ver a primeira questão? Olha a primeira questão aí, são questões assim, no estilo de concurso para você já ir praticando. No trecho até a casa de minha avó, são 3 quilômetros, à medida que caminhamos vamos a relembrar as travessuras de infância. O uso do acento indicativo de crase nas vogais em destaque é respectivamente. Então você vai analisar aí esse A e já deixar no comentário. Qual alternativa aí você iria marcar em relação a essa questão? E aí, você analisa, pausa o vídeo e coloca a resposta aí no comentário que eu vou colocar o gabarito para vocês. Solicite aí o gabarito no comentário que eu coloco para vocês. Vamos para a segunda questão aí. No trecho, como você chegou tão depressa a uma partilha tão certa? Podemos afirmar que deveria ter crase, pois está diante de palavra feminina? Não poderia haver crase, pois está diante de verbo? A crase deve ser usada porque está diante de expressão adverbial? Ou a crase não deve ser usada, pois está diante de artigo indefinido? E aí, qual que você marcaria? Coloca pra mim aí pra eu saber qual é a sua resposta, se o conteúdo tá ajudando vocês. E a nossa terceira e última questão aí, pra você já ir praticando é: analise as orações a seguir. Odeio estar frente a frente com a diretora. E o segundo trecho, Eduarda quer atravessar a nado. E aí, nesses 2 casos, será que tem? Olha a afirmativa. As orações contêm na ordem crase proibida e crase obrigatória. Certo ou errado? O que você marcaria? Coloca aí nos comentários e já solicita aí o gabarito, que eu vou postar pra vocês o gabarito aí. E já me dá um retorno se vocês estão gostando do vídeo agora, sempre com questões, porque aí eu já vou programar os vídeos com questões no final pra vocês já irem praticando o conteúdo que a gente acabou de trabalhar. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.